Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje, vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, onde ele trata da multiplicação de números inteiros. E aí pessoal, quando a gente trabalha essa multiplicação, o mais importante aqui nesse assunto, além de saber multiplicar, é lógico, é você saber operacionar os sinais, tá? Até porque essa operação entre os sinais, ela é muito importante para que você consiga determinar o seu resultado final. Vamos aqui então às definições. Primeira coisa, para multiplicarmos números inteiros, precisamos conhecer a regra dos sinais da multiplicação de inteiros. E aí nós temos duas regras, onde a primeira delas me diz que o produto de dois números inteiros de mesmo sinal é sempre positivo. O produto de dois números inteiros, que é a segunda regra, de sinais diferentes é sempre negativo. Então pensemos aqui no seguinte, se dois números inteiros ou mais, até porque a frase aqui só afirma dois números inteiros, mas eu posso ter mais números, tá bom? Mas se todos esses números, todos eles possuem o mesmo sinal, seja esse sinal positivo ou negativo, e aí não importa, tá? O resultado final sempre será positivo. Agora, se esses números inteiros possuem sinais diferentes, obrigatoriamente o teu resultado final será negativo. Uma coisa bem bacana de decorar, ou até mesmo aprender na verdade, é o seguinte. Eu coloquei aqui essa tabelinha onde, reparem, mais com mais é mais, menos com menos é mais. Então, quer dizer que, quando os sinais são iguais, resultado sempre positivo. Automaticamente, mais com menos é menos, menos com mais também é menos. Isso quer dizer que, quando os sinais são diferentes, o resultado será negativo. Agora, um detalhe importante, pessoal. Essa regrinha você já deve ter ouvido falar por aí, né? Mais com mais é mais com menos é menos com menos é mais e menos com mais também é menos. Cuidado com essa regra, pois ela só se aplica na multiplicação e na divisão. Esta tabelinha, esta regra de sinais, ela não deve ser aplicada em adição e muito menos em subtração. Perfeito? Então, de novo, esta regrinha, bem interessante por sinal, ela só se aplica em multiplicação e divisão. Bem, se aplicando então em multiplicação, vamos verificar aqui alguns exemplos. Olha só, coloquei aqui 4 para vocês, para que você entenda como que funciona esta regra dos sinais. Vejamos no primeiro aqui. Exemplo 1. Eu tenho a multiplicação entre 2 positivo com 7 positivo. Aqui, pessoal, é só uma ordem diferente de repente você colocar esses números, mas não existe essa obrigação, tá? Só estou te mostrando que, se os sinais são iguais, o resultado obrigatoriamente será positivo. Então, o que você faz? Se é mais com mais, resultado eu já sei que é mais, eu já sei que é positivo. E aí você resolve a multiplicação entre esses números normalmente. Portanto, então, 2 vezes 7 é igual a 14. Até porque 7 mais 7 também é 14, tá bom? Ok. Segundo exemplo, eu tenho dois valores negativos. Opa! Se os dois valores são negativos, logicamente, é porque os dois sinais são iguais. Sendo os dois negativos, resultado positivo. Olha aqui a comparação, positivo com positivo. Então, pessoal, se os dois sinais são negativos, obrigatoriamente o que acontece? Você coloca o sinal de positivo aqui na frente e aí você vai resolver a operação entre esses números. Ou seja, 3 vezes 8 é igual a 24. Portanto, então, gente, aqui nessas duas operações, nós temos como dois resultados esses dois valores numéricos sendo positivos. Até porque, nesse caso aqui, nós resolvemos a operação de multiplicação entre valores com sinais iguais. Bacana? Vamos então aqui a outra situação, onde
Essa situação envolve esses dois exemplozinhos aqui, essas duas regrinhas, que os sinais diferentes me dão como resultado sempre um valor negativo. E aí, nesse caso, pessoal, não interessa a ordem que eles estejam colocados. Como assim? Aqui eu tenho primeiro positivo, depois negativo, e embaixo eu tenho o contrário, vice-versa, né? Negativo e positivo. Não interessa a ordem com que eles estejam escritos. Até porque, se a gente lembrar que da multiplicação, da regra básica é que a ordem dos fatores não altera o seu produto. Então, aqui, esta regra também é válida. Vejamos aqui no exemplo, então. No exemplo 3, nós temos a multiplicação de menos 5 por mais 9. Opa! Negativo com positivo. Negativo com positivo me dá como resultado o valor negativo. Então, a gente coloca o negativo na frente e resolve a multiplicação normalmente entre os valores. Automaticamente, então, 5 vezes 9 é igual a 45. Logo, o nosso resultado será igual a menos 45. Beleza, pessoal? Vejamos aqui o último exemplo. Eu tenho mais 12 multiplicado por menos 11. E aí, olha só, mais 12 menos 11. Mais vezes menos. Se eu multiplico mais com menos, resultado é negativo. E aí o que acontece? Eu repito o sinal de negativo fora do parênteses e aí a gente resolve a multiplicação entre esses valores. Aqui nesse caso, eu vou resolver a multiplicação de 12 por 11. E 12 vezes 11 é igual a 132. Logo então, o nosso resultado final vai ficar igual a menos 132, pelo motivo de que eu tenho valores numéricos com sinais diferentes. Legal, pessoal? Então, nesta nossa aula de hoje, a gente aprendeu sobre a operação da multiplicação entre números inteiros, de modo que eu tenho que seguir essas 4 regrinhas, onde essas 4 regrinhas são pautadas por multiplicação de sinais iguais, resultado sempre positivo, multiplicação de sinais diferentes, resultado sempre negativo. E para te exemplificar bem isso, eu te mostrei a resolução aqui de 4 exemplos bem interessantes. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.